crise, ela não é tecnológica. A tecnologia já virou commodity. A crise é de talento. Raquel, você tem 18 anos de Accenture, 18 anos trabalhando com talento, com pessoas. O que mudou nesses últimos 18 anos com relação ao tema talento? Nossa, 18 anos é uma vida, várias vidas, eu acho, né? Do jeito que estão as coisas hoje, várias gerações surgiram, a sociedade mudou absurdamente em 18 anos, né? E é interessante que eu consigo, por estar numa mesma organização há tanto tempo, conectar ciclos, ou seja, períodos até da história, né? Assim, nesse tempo. O quanto mudou a cultura, e é interessante porque a sociedade mudou, vieram novas pressões externas para dentro das organizações, né? Então, coisas que eram aceitáveis até em termos de estilo de liderança, comportamento da liderança, expectativa de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso tudo mudou muito, questões culturais mesmo, de respeito, de inclusão e diversidade, equilíbrio de vida, né? Acho que tem conceitos que surgiram ao longo desse período, assim. Eu fico pensando, né, na Accenture, quando eu entrei há 18 anos atrás, claro, tem uma essência de valores que ela acaba permanecendo, né? Ela é perene, mas a cultura, e conforme o mercado vai mudando, a gente vai adquirindo outras empresas e entrando outros perfis, né, no mundo do trabalho. A gente teve que lidar com a onda do digital. Entramos no business de marketing digital, e-commerce, né? São perfis muito diferentes. A gente tem uma agência de publicidade dentro da Accenture hoje, né? Era impensável também, né? Pensar que a gente ia ganhar leão em Cannes, né? Que legal. 18 anos atrás, assim, outro business, outro mundo. Mas foi interessante acompanhar os movimentos, porque eu comecei em consultoria lá atrás, né? Há 18 anos, vi 6 anos ajudando nossos clientes a se reinventarem, acompanhando a gestão da mudança e tudo isso. Quando eu olhei para dentro, né? E comecei a acompanhar um pouco desses movimentos internamente, como RH, como, né, do outro lado da mesa, acompanhar esse movimento foi muito emblemático para mim. Assim, eu lembro que a gente tinha um slogan muito forte que era High Performance, ponto, delivered. Ponto. Muito bom, né? Imagina o que isso traz, né, de hero mentality, né, para as pessoas. Assim, nós somos até hoje, tem esse DNA muito forte, de a gente vai lá, a gente entrega, resolve, contrata esses caras, que esses caras vão entregar e vão resolver, né? E a gente teve que se adaptar e mudou o slogan. Veio um New Applied Now. E para a gente ter essa cultura de inovação, não dá para não poder errar. O erro tem que ser permitido, a gente tem que se permitir experimentar, testar, fazer um fast failure, né? E corrigir a rota. Então, a gente tem que fazer tudo uma jornada de humanização da liderança, de trazer conceitos de autoconhecimento, de equilíbrio de vida, de olhar o ser humano quer dizer, não tão como hero um assim. ser integral, que precisa tirar férias, que precisa cuidar da família, que precisa, né, descansar, dormir, se nutrir, porque isso impacta na performance no final do dia, né? É sustentável essa cultura do hard work sem descanso, né? Então, foi um movimento, e eu acho que é um movimento que responde às novas pressões da sociedade, do mercado, para a gente conseguir atrair talento, desenvolver, reter, né? Querer, as pessoas quererem. A gente estava falando, batendo papo sobre... Para mim é muito assustador pensar que a taxa de engajamento global é 25%. É surreal, né? Felizmente a gente tem uma taxa bem maior do que isso, né? Mas é uma falta de comprometimento no sentido de que precisa fazer sentido, né? Então, é um outro olhar para o empregador, em termos de valores, né? É um ambiente de trabalho que precisa conversar
com o que eu acredito. É uma coisa assim de conexão com o propósito de vida, né? Mexe absolutamente com a cultura, né? Completamente. E é tão interessante porque você, então, depois desses 18 anos, ganha a responsabilidade, né, de liderar a área de reinvenção do talento. Que é genial, porque ela, obviamente, tem que conversar com todos esses novos valores que você traz, né, Raquel? Como que é fazer isso num momento tão incerto, né? Porque a gente estava até comentando aqui nos bastidores que a gente não tem mais como planejar 5 anos, 10 anos, né? Talvez nem 3 anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que a tecnologia vai trazer de novo, o que o comportamento humano vai trazer de novo até o final de 2026. A gente fala muito que a gente viveu algumas eras de evolução tecnológica, mas que essa que a gente está vivendo agora é sem precedentes, né? Porque ela, primeiro, que a velocidade, né, da mudança, ela é outro ritmo, é muito mais acelerada. Então, isso requer uma capacidade de adaptabilidade e de aprendizagem contínua. E para você aprender, o processo de aprendizagem passa por desconstruir e desaprender, né? Acho que é o mais difícil, porque a gente normalmente vai construindo em cima, a gente vai usando o nosso repertório e adicionando novos elementos. É muito difícil desconstruir. E a gente está vivendo agora um momento que, com a evolução da AI e tal, né, generativa e a democratização disso, tem uma série de tarefas que eram executadas exclusivamente por humanos, né, dentro das empresas, e agora você tem uma máquina que faz essa tarefa. Então se coloca em xeque o papel das pessoas dentro do trabalho, né? Se eu não vou mais fazer essa tarefa dessa forma, qual é o meu papel? Quais são as novas competências que surgem, né? E a gente está vivendo um momento em que é muito interessante, porque tem muito investimento em tecnologia, né? A gente está na corrida agora, né, de quem é que se diferencia, quem tem o melhor LLM, quem é o melhor modelo, né? E aí, vários vídeos, a gente só escuta isso, né? Você vai pesquisar na internet, todo mundo só fala assim, não, porque eu uso isso para aquilo e tal, essa é melhor, essa é pior, mas se você combinar essa com essa e tal. E é tecnologia, que é muito legal, porque tem uma curiosidade que surge naturalmente, porque as pessoas estão experimentando. Essa democratização, ela traz também tá na ponta. Eu falo que perguntar para alguém se usa IA é que nem perguntar se usa internet hoje, né? Daqui a pouco vai ser que nem perguntar se usa energia elétrica. É transparente, já está em tudo, está na ponta do dedo, né? Todo mundo que tem acesso à internet está ali, está usando, está experimentando. Que é legal, porque você começa a usar e aprender, mas até você transformar isso de forma realmente intencional para gerar valores, qual é o grande desafio? Está todo mundo usando, mas as organizações não estão conseguindo gerar valor com isso. Total. Esse é a trava. E a trava, a crise, ela não é tecnológica. A tecnologia já virou commodity. A crise é de talento. Concordo. Esse é o desafio. Plenamente. Você sabe assim, olha, a gente tem vários, né, indicadores, mas tem o último do MIT, só 20% das ações de inteligência artificial dão retorno sobre investimento. Ou seja, de cada 10, a gente está falando de 2 que vão dar ali, pagar as contas ali do que foi investido. E mesmo assim, eu vejo realmente que esse tema IA, ele vem às vezes, e tecnologia, ele vem longe do tema talento. O que eu tenho visto de todas as empresas que implementam iniciativas de tecnologia de IA sem estarem apoiados por uma iniciativa de talento, vai falhar. Assim, porque, afinal do dia, ele ainda realmente, depende do ser humano ali, né, que está por trás, que está atuando, e por mais que ele esteja cada vez mais independente, como você mesmo citou, né, depende do que você dá de input. Se você der um input que não tem nada a ver, você vai tirar um negócio que não tem nada a ver, né, assim. E acho que, realmente, esse é o grande, talvez, desafio que as empresas tenham, né, como é que eu tenho certeza de que as pessoas estão usando as ferramentas porque elas existem. Da empresa, não as suas próprias ferramentas, né? Da maneira correta, né. Tem o tema de segurança, né, tem algumas palavras que são chaves, assim. A gente falou de adaptabilidade, mas o tema da confiança é muito importante nesse processo, porque você precisa confiar que
aquela ferramenta vai responder. Então, assim, você precisa confiar no output, né? Então, total. quanto que isso é confiável? Uhum. Tem muitas brechas de segurança que precisam ser governadas, né? Arquitetadas e implementadas para o negócio não sair do controle, porque é uma informação sensível, né? Que fica disponível num modelo desses e vai para a rede, pode colocar o próprio negócio em risco. E está na palma da mão, né? Está na ponta do dedo de cada indivíduo dentro daquela organização que está usando isso, né? E tá às vezes no laptop, no computador e no computador pessoal, né? Assim, e outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, não, mas é porque eu divido a minha IA com a minha esposa. Eu falo, mas como que faz assim? isso? Assim, como é que você Cada um treina.